Bom, eu nasci numa família católica, né? Muito católica, inclusive, mas com uma espiritualidade muito presente também, né? Eu acredito que todos nós temos um caminho espiritual desde que a gente nasce, né? A gente já vem predestinado. Tenho muito isso forte no meu coração. E eu cantava na igreja desde pequena, enfim. E aos 13 anos, eu comecei a ter uma sensibilidade espiritual maior, mais forte. Então, eu comecei a ter sonhos com revelações. Eu tinha aquele sexto sentido. Parece que eu sentia quando ia acontecer algo. Então, assim, começou a me despertar uma curiosidade muito grande, né? Mas, assim, nunca não havia compartilhado com os meus pais, porque eu achava que talvez para eles não seria um caminho que eles gostariam que eu seguisse, porque até hoje ainda a gente tem muito preconceito, né? Em relação à nossa religião, ao que a gente segue e à nossa doutrina. E antigamente na TV era muito comum a gente ver falar sobre espíritos, sobre, né, a Márcia Sensitiva mesmo era uma figura que, todo domingo ela estava na TV. Então não tinha como fugir muito sobre isso, né? Era falado um pouco, a gente tinha esses debates em casa, mas não algo tão presente. E aos 14 anos eu me aventurei a comprar um baralho cigano, porque eu achava legal, porque eu falava, não, isso aqui vai me conectar de alguma maneira, né? E aí comprei esse baralho, inclusive era o baralho do André Mantovani, que também ainda tem um trabalho incrível, né? Hoje nas redes sociais. E aí, através desse baralho, veio um livrinho e eu li aquele livro e aquelas palavras não entravam na minha cabeça. Eu falava, gente, isso é muito difícil, eu vou desistir. Com 15 anos, eu decidi entrar um pouco mais na espiritualidade e principalmente nessa linha cigana, que é a linha que eu trabalho, que é a linha que eu amo e que sou apaixonada. E aí eu comecei a brincar de jogar, sem ler, sem pautas. E eu acertava tudo. E eu tinha medo, às vezes, porque essa pessoa me perguntava uma coisa e falava, gente, você tem certeza que você quer saber isso? Porque eu vou responder de verdade. E aí aquilo começou, eu comecei a desenvolver, né, o jogo, o baralho cigano, comecei a entrar um pouco mais nessa linha espiritual, né, do povo cigano em si, que é uma linha que eu trabalho. Hoje é a linha que eu me dedico mais. E fiz cursos depois disso, comecei a frequentar alguns lugares, terreiros de umbanda e tal, para desenvolver minha mediunidade. Só que, assim, infelizmente, as pessoas estragam tanto a igreja, quanto o centro, quanto o terreiro, não importa. O ser humano, às vezes, quando ele coloca a mão, não vai para frente. Então, eu não me sentia à vontade, confortável. Então, hoje, desde o início, me desenvolvi, sim, a minha mediunidade, trabalho com as minhas entidades, recebo os meus guias, mas esses trabalhos são todos feitos dentro da minha casa. Eu não tenho um terreiro que eu frequente ou não tenho uma casa aberta. Certo. O meu trabalho ele é muito fechado, muito exclusivo, né? Então, eu não tenho nenhuma casa que eu frequente. Já frequentei muitas casas durante muitos anos. Hoje eu tenho 35 anos, então são quase 20 anos aí de experiência. Mas eu não tenho uma casa que eu esteja alojada, assim, né? Num lugarzinho só para mim, entendeu? Entendi. Bom, então aí é bem interessante. Você teve uma trajetória de um chamado, né? Uma coisa muito pessoal. Vem de uma família, como você narra, católica, praticante ali, né? Sim. E até o termo praticante hoje não é muito legal usar, mas é o católico que segue, né, a doutrina, que segue os preceitos, enfim. E de repente você tem uma sensação, desperta em você, né, algo diferente daquele ambiente que você estava acostumado. E realmente na televisão, né, muita coisa ligado a esse universo mais esotérico, mais místico. E o não vínculo a um espaço é uma tendência também que é aquilo que funciona para você. Sim. Né? A gente entende também que isso é positivo, né? É algo que é da pessoa. Sim. Porque às vezes funciona de um lado, mas não funciona do outro. Exatamente. Às vezes para mim funciona, para você não, né? Porque cada um tem lá a sua individuação, né? Então isso é um caminho muito interessante que eu acho que todos nós temos de alguma forma, nessa busca, né? Porque todo mundo tem. Sim. Né? Nós já nascemos com essa ansiedade de buscar, né? E às vezes você chega e fala, nossa, aqui é meu lugar, né? Você se identifica ali com aquele espaço. Então é bem legal. E quando que você começa... porque 15 anos você está lá no primeiro médio, né? Você está ainda muito jovem, era criança, adolescente. Criança. Hoje em dia as meninas de 15 anos não são mais crianças, mas eu era criança. Diferente. Mas com 16 para 17 anos que eu iniciei mesmo a minha trajetória, vamos dizer assim, com os guias, com o desenvolvimento mediúnico,
com aprofundamento maior para entender. O primeiro curso que eu fiz foi com 15 anos mesmo. Tá. Mas eu fiz o curso porque eu entendia o que o jogo falava para mim, eu escutava o que a cigana tinha para me falar, mas às vezes eu não conseguia passar isso pro cliente. Porque imagina, como que eu vou atender alguém e a pessoa tá me perguntando, meu marido tá me traindo? Cara, como que... Eu não tinha ainda essa... né? Então, eu precisei dessa maturidade, eu fui buscar o curso por isso. Porque eu já sentia que era pra mim. Esse caminho era meu. E, assim, não tinha mais como voltar atrás.